O Brasil possui um rebanho de 22 milhões de ovelhas. A novidade é a busca crescente por carne de cordeiro de qualidade e queijos de leite de ovelha. Isso estimula e renove a ovinocultura. Essa demanda não para de crescer. O rebanho de ovinos cresce 5% ao ano. É pouco e não atende à demanda. A produção de carne se tornou o principal objetivo da ovinocultura. O consumo médio de carne ovina é de 1,5 kg por habitante ano. Pode ser multiplicado por 10. Os consumidores demandam cada vez mais cortes tradicionais como lombo, pernil, paleta, carré, costela e picanha. E apreciam novos produtos como hambúrguer de ovelha, kafta, espetinho, bolinhos temperados e etc. Dentre os novos produtos da ovinocultura está a charcutaria de cordeiro. Charcutaria é a arte de preparar, curar e conservar carnes por meio de técnicas como salga, defumação e cura. O objetivo inicial dessa técnica milenar e tradicional era prolongar a vida útil do alimento, mas as técnicas da charcutaria também agregam sabor e textura, resultando em produtos como salames, linguiças, pastrames, salsichas e etc. Sobre essa diversificação de produtos e agregação de valor à carne de cordeiro, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Aldo Pera, eletrotécnico de formação. Ele se dedicou ao aprendizado da charcutaria como atividade caseira. Posteriormente, instalou e criou sua empresa, a Amarus Salumeria. Ele obteve para seus produtos o selo do CISP, uma certificação de produtos agropecuários de origem no estado de São Paulo. É mais uma garantia de comercialização legal e segura dessa inovadora charcutaria de cordeiro. Ele tem apresentado com sucesso seus produtos em diversos eventos e feiras agropecuárias. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E essa sustentabilidade tem a ver com a rentabilidade, com a produtividade, com a agregação de valor aos produtos agropecuários. E hoje nós vamos falar de um tema que é também saboroso, que é a charcutaria, mas de carne de cordeiro, não de carne suína. Vamos falar de carne de cordeiro. Vamos conversar com o Aldo Pera, que é um especialista nessa área e que também foi muito empreendedor nesse tema. Vocês vão se interessar muito por essa entrevista. Bem-vindo ao Brasil Verde, Aldo. Olá, Evaristo, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade aí, muito obrigado. Nós que agradecemos aqui contar com a sua participação hoje, não é? Nós já tratamos aqui nesse programa da ovinocultura, não é? Também da questão da lã, da carne, mas agora com você nós vamos abordar um tema diferente, que é o tema da charcutaria de cordeiro. Eu queria te pedir, Aldo, antes de você entrar assim, no tema já desse trabalho, dessa técnica, né, da conservação de carne de cordeiro, se você podia contar um pouco sua história, né? Você não nasceu no meio de um rebanho de ovelha, não? Não. Sou natural de Guarulhos, né? Então, a grande São Paulo. E depois eu fui fazer colégio técnico em São Carlos. E a gente acabou tendo um escritório de engenharia, né? E temos eles há 25 anos. Eu e minha esposa, aí por curiosidade, eu fui buscar o conhecimento para saber como que funciona a charcutaria, como que fazia os salames e assim por diante, né? E através do curso a gente começou a amar, começou a fazer os produtos, né? Começou a desenvolver algumas coisas. Em 2023 a gente participou de um curso dentro do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, né? O IZ, onde que ele abrange um curso de charcutaria para ovinos, tá? Foi aí que despertou, assim, a paixão pela charcutaria de ovinos. É claro, nós temos no Brasil empresas imensas, até multinacionais, né? Trabalhando em charcutaria, com diversas carnes, mas o nosso interesse aqui é de conhecer um pouco essa história, né, do empreendedorismo que nós temos hoje no agro, que você é um exemplo disso. Talvez para quem está nos acompanhando e não conheça bem, não é? Antes de existir a geladeira, antes de existir a possibilidade de conservar a carne com o frio, não é? As civilizações desenvolveram técnicas de conservar carne para consumo, não é?
utilizando esses três recursos principais, não é? A salga, o sal, não é? Também defumar e também desidratar sem obrigatoriamente defumar. Explica um pouco para as pessoas como funciona a charcutaria em geral e depois, mais especificamente, o caso do cordeiro. Tá, o processo básico, assim, bem simplificando, né? A gente primeiro faz a salga da carne, né? Depois de um determinado tempo dessa salga, a gente escolhe dois caminhos. Ou a gente faz a defumação, que é uma maneira de preservar, né? Então a gente faz um cozimento e a defumação do produto. E o outro caminho seria a maturação. Então ele entra numa câmara de maturação com temperatura e controle de umidade, né? E a gente consegue começar a tirar a água desse produto, e é onde que a gente, eliminando essa água interna do produto, a gente tem uma conservação do produto. Agora, a charcutaria não é só hoje uma técnica para conservar, porque ela agrega sabor, não é? Ela agrega textura, ela traz ali aromas, coisas que você não teria na carne, não é? In natura, não é? A carne in natura você vai trazer temperos, vai pôr coisas, etc, né? Mas, por exemplo, um salame de cordeiro, você pode contar para nós como é que se faz um salame de cordeiro? Aqui nós fazemos um salame defumado, né? Em função para não ter a participação de tanta gordura de ovino, né? Que ele vai talvez trazer um ranço no final. Então a gente faz a moagem da carne, né? Aí faz a mistura dos temperos, a gente usa bastante tomilho e no caso hortelã, né? Que vai saborizar bem a carne. Aí espera o período de cura desse salame e depois a gente faz o cozimento e defumação dele. Hoje a gente faz essa defumação com lenha de lixia. Tem tanta lixia assim, para fornecer lenha? Aqui na região tem bastante pés de lixias, né, que o pessoal acaba, na poda de final de ano, depois da safra, acaba doando para a gente. Então a gente até reutiliza essa poda da lixia. E aí você tem um defumador, quer dizer, é uma cadeia complexa, né? Porque você tem cadeia de frio, tem o defumador, você tem tudo isso aí na sua pequena estrutura. Sim, nós temos um defumador elétrico, né? Ele até é um defumador assim que ele consome muito pouca energia. Então a gente tem condições de fazer rampas de temperatura nele, fazer toda a proteção, né? E também controlar a quantidade de defumação que a gente quer no produto. Então isso a gente consegue através de controles eletrônicos que tem no próprio defumador. Porque não pode ficar com gosto de fumaça, né? Tem que estar defumado, né? Não pode exagerar, não é? Isso daí, não É, é? sim, sim. Então, e no final você obtém um salame de quantas gramas, assim, qual que é a dimensão? Como é que é esse salame que você produz de É, cordeiro? o tamanho dele hoje, final, está em torno de 230, 250 gramas. Ele varia um pouco, o tamanho. Sei. E aí, hoje você destina esses salames para venda aonde? Então, hoje a gente está deixando, a gente faz a venda pela internet e deixando alguns empórios aqui na cidade de Campinas, né? Nós temos 3 pontos que a gente distribui esses salames. E participando de várias feiras também, a convite, né, do governo do estado, da Secretaria tanto da Agricultura, do Turismo, justamente para fomentar a divulgação do produto. O pessoal gosta desse salame de cordeiro. Fiquei interessado aí com hortelã, não é? Deve ser um produto muito saboroso, muito diferente do outro salame de suíno, né? Sim, ele é um produto assim bem aromático, né? Bem simples. Tanto é que a gente, em algumas feiras que a gente participa, né? Principalmente assim tem uma rejeição inicial da pessoa, não quer experimentar cordeiro, né? Que eu acho que ele tem aquela ideia do cordeiro de churrascaria, né? Que às vezes é um animal mais idoso, então tem aquele gosto às vezes marcante. Então, na hora que ele prova, ele assim realmente descobre que o cordeiro em si não é aquele sabor que ele está acostumado. Então, aí a gente acaba vendendo mais do que a gente acaba levando, né? Então, é legal, é gostoso. Você não traz produto de volta do AgriShow, das feiras que você participa. Vende tudo lá. Vende tudo, vende tudo. Graças a Deus, vende tudo. Você faz também a linguiça de cordeiro, não é?
Sim, nós fazemos a linguiça de cordeiro também. Aí ela já é uma linguiça assim fresca. Na realidade, a gente acaba vendendo ela congelada, né? E aí a pessoa ou faz no air fry, na churrasqueira, principalmente, né? A gente acaba não levando a linguiça para eventos, né? Em função da conservação, até mesmo a pessoa que compra para levar embora para casa, né? Dificulta um pouco. Então, o que mais sai mesmo é o salame. Salame. E existe pastrame de cordeiro? Temos o pastrame também. Nós desenvolvemos um pastrame de cordeiro, que ele é feito do pernil, uma parte do pernil, né, do cordeiro, e ele leva umas 5 especiarias e é defumado também. É um pastrame defumado. Fica só um pouquinho mais para quem está nos assistindo o que é um pastrame, porque todo mundo não, a menos seja muito descendente de italiano, não tem ideia do pastrame, mas uma charcutaria muito especial, né? O pastrame é uma carne que ela é assim, ela sofre um cozimento e uma defumação muito lenta, né? Então ela acaba quebrando as fibras da carne, então ela se torna bem macia e suculenta. E na hora que a gente coloca numa segunda etapa, ela vai uma crosta de ervas, né? Que aí deixa mais aromático ainda o pastrame, né? No caso, o corte do pastrame. E vocês chegam a defumar peças assim inteiras de cordeiro, como tipo um pernil, uma coisa assim? Sim, nós temos o pernil de cordeiro que ele é defumado e tem uma paleta também. Ela faz o mesmo processo, tem a parte, né, da cura da salga, depois ele entra para o cozimento e defumação, o mesmo processo. E a gente desenvolveu também, né, o presunto cru de cordeiro. Ele é um presunto que ele vai para uma câmara de maturação, vai a perna toda, né, o pernil todo do cordeiro, vai para uma câmara de maturação, ele fica no mínimo 120 dias maturando dentro da câmara de maturação, aí justamente para retirar a água interna dele, né, e agregar valor, agregar sabor na carne. E, e o consumo, no caso desse presunto cru, é análogo ao do suíno, quer dizer, você corta fininho, lâminas fininhas, ele tem muito sabor, muito gosto, você pode mastigar muito, mesmo estilo ou é diferente? Sim, é a mesma coisa. Você acaba cortando ele com fatias bem finas, né? Comendo assim, cru mesmo, né? Todos os nossos produtos eles já estão preparados para consumo final. Então você não precisa de nem cocção. Então é um presunto cru, só que de cordeiro. Depois disso ele pode se conservar, tem que continuar conservando na geladeira, ou você pode ter isso pendurado num lugar mais fresquinho em casa. Como é que são esses produtos A gente indica para defumados? colocar na geladeira, tá? Mas ele pode ficar assim até uma temperatura de 20, 25 graus, desde que esteja acondicionado, né, num plástico filme, justamente para evitar o contato com o ar. E aí ele dura até acabar, até não tem assim um prazo de validade. A gente coloca um prazo de validade como segurança, né, que é os testes que a gente acabou fazendo, mas normalmente acaba antes desse prazo de validade. E curiosidade, no caso da paleta defumada, como é que ela é consumida? Seria o mesmo processo. Ali a pessoa começa a fatiar, né, em lascas, né, começa a tirar as lascas, e aí ela pode fazer um sanduíche ou comer, seria o mesmo processo. Olha, muito interessante. E você hoje, a sua indústria funciona basicamente numa base familiar, não é isso? Sou eu, Poucos minha esposa. empregados. Não, não, zero empregado. Sou eu, minha esposa. Ela me ajuda bastante. Então a gente recebe os cortes, né? A gente não tem criação de animais, porque nós somos uma salomeria urbana. Então a gente já recebe os cortes, aí processa e acaba tendo o nosso produto final. Hein? Muito interessante. Aldo, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e na segunda parte gostaríamos de voltar para você falar um pouco dos desafios dessa atividade, também como você encara o futuro, que você imagina, né? Se outros podem se lançar nessa aventura, um pouco o futuro da carne de cordeiro, porque você está ampliando esse mercado, né? Como foi dito na abertura da nota coberta, quer dizer, as pessoas estão cada vez mais acostumadas com as peças tradicionais, não é? Com o pernil, com o carré, com costela, com paleta.
agora estão começando a conhecer linguiça, essas outras coisas, né? E a charcutaria amplia mais esse leque da carne de cordeiro junto ao consumidor. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já para continuar essa conversa com o Aldo Pera, que é o empresário e que atua na área da charcutaria. Um minutinho e a gente já volta aqui no Brasil Verde. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com Aldo Pera. Ele é um pequeno empresário que tem uma salumeria, uma charcutaria, só que ele trabalha com charcutaria de cordeiro. Na primeira parte do programa ele explicou um pouco os princípios da charcutaria, os diversos produtos que são realizados hoje em dia e também muita coisa experimental que ele está avançando ligado ao cordeiro, né? E agora nessa segunda parte, Aldo, você poderia explicar um pouco os produtos com que você trabalha? Como é que é esse mercado hoje? Dá uma visão para nós aí do que é produzido a sua salumeria. Legal. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, nós temos aqui o salame de cordeiro, né? É uma peça de mais ou menos 230, 200 gramas, né? Ele tem uma variação. Se vocês se der para anotar, não sei se é possível, ele tem bastante ervas, né? E aí, no caso, o tomilho e a hortelã. Ele é um salame defumado. Aí trouxemos também o pastrame, então uma parte do pernil, é um pastrame de cordeiro. Então, em volta ele tem uma crosta, né, de ervas também e em condimentos. Essa paleta que nós comentamos, a paleta de cordeiro, ela é curada e depois defumada lentamente na lenha de lixia. E para nós, assim, o nosso produto mais nobre, né, que a gente fala por conta de questão de tempo e até mesmo de sabores, né, seria o pernil, que seria o presunto cru de cordeiro, tá? A mesma coisa. Então ele reduz bastante, né? A gente fala de presunto cru, de produtos maturados, a gente sempre tem uma perda, no mínimo de 35% a 40% do peso na maturação, né? No cozimento, num produto defumado, essa perda é menor, 10%, 15%, né? Tem alguns processos que o pessoal usa da grande indústria que eles acabam não tendo perdas, né? Eles têm alguns aditivos que acabam mantendo a água dentro do produto, né? Então você acaba comprando, teoricamente, água dentro do produto. Olha, parabéns aí. Ficamos todo mundo com vontade aqui de provar aí, conhecer os seus produtos. Você foi diversificando essa gama e para o futuro, como é que você imagina, no caso de uma pequena charcutaria familiar como é a sua, né? De um alcance regional, claro que pela internet hoje, qualquer um do Brasil que estiver nos assistindo, procurando seu site, pode aí, não é, solicitar seus produtos, mas como é que você vê o futuro aí? Qual que é os seus planos aí para o futuro na charcutaria? A gente pensa assim, de continuar nessa caminhada de ter uns produtos diferenciados, né? Fazer da maneira que nós estamos fazendo artesanalmente, com todo carinho, valorizando principalmente a carne. Isso para a gente não abre mão, né? Usar o mínimo possível de aditivos químicos, somente aquele para garantir a segurança alimentar, né? E exigido por lei. Então a gente tenta o mínimo possível. E a gente vê de explorar. Tem alguns estudos, a gente já está fazendo alguns estudos de novos produtos que a gente quer lançar o ano que vem, né? Então já tem gente testando alguns produtos nossos que a gente acabou mandando, está testando, então a gente só está esperando esse retorno para lançar no mercado. Então a ideia nossa é assim, investir bastante na carne de ovina, nos produtos de ovinos. Você também colabora, né? Troca informações com a parte da pesquisa científica, técnica. Você tem contatos com a Embrapa, com o Instituto de Zootecnia, eu imagino, com o Itaú. Conta um pouco essa interação. Tem lhe ajudado aí no seu caminhar aí, essa interação com a parte da pesquisa?
Sim, sim. Tanto é que assim, a gente teve o contato inicial, né, lá no curso de zootecnia, e a gente acabou até formando uma amizade com o pessoal de lá, e a gente tá desenvolvendo algumas coisas em conjunto, né, algumas pesquisas, principalmente na parte de contaminação, que assim, está muito novo ainda, não posso estar divulgando, né, mas a gente quer ter um selo assim, de pureza do produto de cordeiro, tá, para garantir, porque a gente sabe que no mercado o pessoal principalmente usa a gordura suína para compor o produto, né, de cordeiro. Então a gente quer bolar um sistema de rastreabilidade, também de talvez até alguma coisa de DNA para pegar e garantir que aquele produto tenha um selo de pureza de cordeiro, que seja 100% do cordeiro, né? Então, e também algumas pesquisas para trabalhar com animais de descarte, né, principalmente ovelhas, desenvolver alguns produtos, né, nessa linha, porque há bastante descarte. Para o consumo em si, final dele, o mercado não aceita muito, mas talvez desenvolvendo um produto, né, de charcutaria, isso a gente consiga aproveitar as carcaças aí de animais de descarte, né? Mas você tem o selo do CISP, né? Dá uma palavrinha pro pessoal aí que é o CISP que você tem, esse selo. Tá, ele é um selo de inspeção, né, estadual, então a gente pode vender e comercializar dentro do estado de São Paulo. Nós temos o CISP artesanal, isso foi uma grande luta, né, de um pessoal mais antigo que queria conquistar, né, para legalizar todos os charcuteiros, açougues, e hoje é possível, tá? É um rito simplificado. Então, assim, o Estado ele está acreditando mais no produtor, então você acaba dando entrada num projeto, dando entrada num processo, ele aprova acreditando na informação que você está dando, e aí você tem um prazo para regularizar, adequar seu estabelecimento, né? E aí você acaba até mesmo usando o recurso de vendas de produtos que você já está fazendo para regularizar o seu estabelecimento e está legalizado, né? Então isso para o produtor, para a gente foi ótimo, a gente pegou bem a transição, né, na mudança da lei para o artesanal, então para a gente favoreceu, saiu rápido demais e hoje qualquer pessoa pode dar entrada, né, desde que atenda, né, as exigências sanitárias e local principalmente, né? Então ele não pode ser um exemplo no fundo de casa, não pode, né? Então tem que ser um ponto comercial. Então é possível a gente pegar e estar dentro da lei, dentro das normas, trabalhar certinho. Eu acho que esse é o caminho, né? Porque é justamente a gente colocar um produto no mercado que dê garantias para o consumidor. Certo. E essa charcutaria inovadora aí, você tem trabalhos com chefes, com restaurantes, alguma coisa que você possa contar para nós? Qual tem sido o interesse desse pessoal da gastronomia por isso? Então, tem alguns pedidos de alguns chefs, principalmente, né? Então a gente está desenvolvendo, um, na realidade um bacon de cordeiro, né? Então isso é um pedido de um chefe que ele quer fazer uma carbonara somente com cordeiro. Então ele quer o bacon de cordeiro, o pecorino, né? Que seria do leite de ovelha, para fazer a carbonara só da parte de ovinos. Então isso é uma coisa assim que já eu posso até falar agora porque já está na reta final, tá para a gente lançar isso. Então seria o bacon de cordeiro, né? Já tem Fica gente que substitui. produz. Oi, É, desculpa. isso no, não, no caso dessa carbonara, substituiria o guanciale lá do É porco, o não? antiário, isso. No Brasil, o pessoal usa muito o bacon, né, para fazer a carbonara, que não é o tradicional da Itália, né? O tradicional mesmo da Itália seria usar o guanciale, que seria a papada do suíno. Então, esse chefe ele pediu, na realidade, um bacon, né? A gente não tem a papada do cordeiro, ele pediu um bacon para fazer a carbonara. Interessante, hein? Muito interessante. E o cordeiro, ele tem uma picanhazinha ou não? Tem picanha de cordeiro. Dá para fazer uma picanha maturada, a gente já fez alguns testes, dá para fazer uma picanha maturada, dá para fazer uma picanha defumada. É deliciosa, é muito, muito bom. Imagino que seja mesmo, hein? Quer dizer, você trabalha
num universo que é muito gratificante dos seus resultados, né? Sim. No pior dos casos, dá para consumir com muita alegria, né? Quando estraga, a gente consome. Normalmente dá certo. Normalmente dá certo. Não, isso é muito bom mesmo, é muito bom. Eu acho que vocês são esses exemplos que nós temos muitos, e aqui no AgroMais, no Brasil Verde, eu tenho valorizado, né? Tem o pessoal que está trabalhando também com suínos, assim, tradicional, em criação, fazendo de novo lata de banha, com pequenas latas de banha, com carne, com tudo, para voltar a coisas que a gente tinha e que foi perdido, né? Dessa riqueza, né? Que a gente tem, né? Lá no Nordeste também eles têm as suas formas de preparar cordeiro, né? E a parte, mesmo a buchada, tudo isso que eles falam, quer dizer, isso tudo pode ter um caminho no futuro, não é verdade? Você mencionou aí rapidamente, né? Vamos falar assim, os miúdos do cordeiro, né? Mas isso Sim, pode ter um caminho também no futuro de valorização, não pode? pode. A gente pode desenvolver charcutaria, pode entrar numa merenda escolar, pode entrar no dia a dia, né? É questão de estar divulgando, fazendo insights, né? A gente pegar e desenvolver isso, pegar um chefe, desenvolver um prato. Eu acho que falta um pouco disso, né? A gente pegar e realmente divulgar não só as partes nobres do cordeiro, né? Pegar e ele como tudo, dá valor ao animal em si, né? Ele não é feito só de algumas partes, né? Então a gente valorizar o animal como um todo. Eu acho que isso é importante. Então, e nesses países árabes que eu já visitei várias vezes trabalhando, poxa, kafta é uma coisa deliciosa, né? Porque é 100% cordeiro, né? Então, as pessoas, com o tempo, eu acho, vão saber valorizar no supermercado produtos que têm esse label, que têm esse selo, essa garantia de qualidade que você está dando. Eu agradeço muito sua participação no programa, nos deu uma visão geral aí do conjunto dessa charcutaria. Queria passar a palavra para você, para suas considerações finais aí, Aldo, já agradecendo de novo a sua participação conosco. Então, o que a gente gostaria assim que a pessoa procurasse sempre um produto artesanal, né? Procurar a pessoa que faz, tentar entender a história dele, valorizar a carne, né? No caso, a carne de ovino, e sempre dar uma olhada na composição dos produtos, nos rótulos, se realmente ele é 100% o produto, né? Se não tem alguma mistura, né? E assim, experimentar, é isso que a gente pede. Vamos experimentar os produtos novos, os produtos artesanais e valorizar o produto artesanal, que é um produto que normalmente a gente procura fazer ele com menos sal, ele é um produto mais natural, mais saudável. Esse é o meu pedido. E difundir a carne ovina. Vamos divulgar bastante, fazer o pessoal experimentar, gostar e consumir bastante. Muito bem, nós agradecemos a audiência, a todos que nos acompanharam hoje aqui nessa entrevista com o Aldo Pera e queremos convidá-los a estarem de novo conosco aqui na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!